Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá! Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula, dessa vez sobre o ambiente de estudos, ok? Vamos lá? Gente, olha só. O ambiente físico é extremamente importante para qualquer coisa que a gente realize, inclusive para as nossas práticas de estudos. Nem sempre a gente percebe, nem sempre a gente se dá conta, mas na nossa interação com o ambiente, a gente está sempre transformando o ambiente a fim de adaptá-lo ao que a gente realiza ali, mas, e talvez isso a gente perceba menos ainda, o ambiente também produz efeitos sobre nós. E isso é válido para o nosso ambiente de estudos. Um determinado tipo de ambiente, uma certa configuração pode favorecer as nossas práticas, a nossa qualidade de estudo, como também eventualmente desfavorecer. Então a gente precisa entender as variáveis, as principais que nos afetam, tá? A primeira delas é a iluminação, gente. De várias maneiras a iluminação produz efeitos sobre nós. Ela permite a acuidade visual, ela permite a realização de tarefas como a leitura, interfere até na nossa satisfação. Olha, na verdade a iluminação, ela interage com a nossa biologia de maneira muito clara e direta, por exemplo, com o nosso sistema nervoso ou com o nosso sistema endócrino. Um certo tipo de iluminação pode induzir em nós o sono, pode produzir estresse, pode levar até a dor de cabeça. Por outro lado, a iluminação adequada, ela gera para nós conforto, bem-estar, melhora a nossa disposição ao trabalho e certamente, por essa razão, também a nossa produtividade. Algumas variáveis específicas relacionadas à iluminação são importantes, como, por exemplo, o tipo de iluminação. O ideal é combinar, por exemplo, uma iluminação natural com iluminação artificial, porque isso nos permite uma boa qualidade de iluminação e nos permite controle sobre ela. Em segundo lugar, a fonte da iluminação. Ela tem que estar, a fonte, posicionada de tal maneira que não produza sobre nós ofuscamento, dos nossos olhos, não gere sombras que prejudiquem as nossas atividades e também não produza reflexos que nos incomodem. E, em terceiro lugar, a intensidade. É claro que a iluminação não pode ser nem insuficiente, porque prejudicaria as nossas atividades, e nem excessiva, por produzir o mesmo efeito. Olha, uma segunda variável são as cores. Gente, cores frias, como azul e verde, são ideais para ambientes de estudo, ambientes de maneira mais geral, por exemplo, paredes, teto e esquadrias como portas e janelas. E a razão para isso é que esse tipo de cor, a cor fria, tem um efeito calmante sobre nós. Isso significa que melhora a nossa capacidade de atenção e concentração. Por outro lado, é preciso que a gente saiba compensar essa predominância de cores frias com cores quentes em detalhes, porque elas, oferecendo variedade, colorido ao nosso ambiente, acabam oferecendo também alguma estimulação adicional para a gente, e a gente precisa disso. Olha, uma terceira variável é a paisagem. Vejam só. A eventual presença de janela, até mesmo de uma varanda no nosso ambiente de estudos, ela pode nos favorecer bastante por várias razões. Em primeiro lugar, nos oferece a iluminação natural. E isso significa que a gente, por exemplo, tem a possibilidade de perceber o ciclo de noite. Isso nos ajuda a regular os nossos próprios ciclos biológicos de sono e vigília e nos mantém mais atentos. É uma estimulação cognitiva importante. Janelas também nos ajudam oferecendo ventilação natural, renovação do ar, que também torna o nosso ambiente mais confortável. E principalmente se janelas nos oferecem contato com o ambiente natural externo, principalmente verde, porque isso também tem efeito calmante sobre nós. É claro que a gente precisa ter cuidado para que o ambiente externo com que a gente tem contato por meio de uma janela, por exemplo, não seja uma fonte de distração. Então uma janela para a rua, principalmente uma rua muito movimentada, barulhenta, pode ser prejudicial. A gente tem que estar atento para isso, tá? Uma quarta variável é a temperatura. Gente, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem as suas preferências. Alguns gostam mais de ambiente mais frio, outros de ambiente mais quente. O importante é que nós busquemos intencional e conscientemente o conforto
térmico, e a gente precisa fazer isso arranjando meios de controlar a temperatura, inclusive na sua interação com outras variáveis, porque a temperatura depende também do tipo de iluminação que a gente tem, do tipo de ventilação, algum controle de umidade e assim por diante, tá? Uma quinta variável, essa é importantíssima, é o ruído. Olha, essa é uma variável com um grande potencial de impacto cognitivo. O ruído é uma coisa que realmente pode nos distrair, pode nos estressar. Quando é que uma coisa é caracterizada como ruído? O ruído é um som, gente, que é prejudicial. Principalmente quando ele é imprevisível e quando ele varia, porque é isso que nos distrai. Quando a gente não está esperando e ouve um barulho, ou quando esse barulho vai mudando. É importante que a gente saiba que uma coisa que mais nos distrai é o som da voz humana. Isso chama mesmo a nossa atenção. Mas um componente importantíssimo do ruído, extremamente prejudicial, é quando nós não temos controle sobre esse som. Nós não temos controle sobre a sua fonte, sobre a sua intensidade, sobre a sua natureza. Né? Isso você pensa, por exemplo, naquele seu vizinho que bota a música que você não gosta e não se importa com os seus horários, com o seu estudo, enfim. Mas olha, o ambiente da gente não precisa ser silêncio absoluto, né? É importante que a gente tenha controle sobre o som do nosso ambiente. Então muita gente, por exemplo, gosta de estudar com uma musiquinha, que pode ser de qualquer tipo, aqui não tem nenhuma melhor do que outra não, varia de pessoa para pessoa. Uma sexta variável é o que a gente chama de layout, que é o modo como o ambiente físico está organizado naquilo que o preenche. Por exemplo, a mobília ou o modo como nós nos posicionamos no ambiente. Então é principalmente a mobília que é importante para a gente aqui. A mobília de estudos é basicamente cadeira e mesa. E a gente tem que se preocupar com a altura de ambos, a largura e o tipo de material escolhido, porque deve nos oferecer principalmente conforto, não pode ser uma fonte de desconforto. Então a gente tem que prestar atenção na interação entre as características da mobília, a interação, por exemplo, entre mesa e cadeira, e nós mesmos, porque essa interação deve nos proporcionar o nosso posicionamento, dispondo o corpo em certos ângulos que tornam a nossa estada ali confortável, como a figura aqui que eu vou mostrar a vocês. Veja que o ideal é que a cadeira tenha uma altura adequada para que a gente coloque os pés no chão, com os joelhos confortavelmente flexionados e sem que a gente precise baixar a cabeça ou o tronco para enxergar ou realizar alguma tarefa à mesa. Isso é extremamente importante. Além de cadeira e mesa, existem outras mobílias, peças de mobília que são importantes, como estantes, armários e organizadores. E a principal função dessas peças de mobília é tornar o nosso acesso ao material de estudo fácil e rápido, inclusive para otimizar o nosso uso do tempo. Mas essas peças de mobília também nos ajudam em outras coisas. Por exemplo, melhoram as nossas condições para preservar a integridade física do nosso material. Né? Preservar os nossos livros, os nossos cadernos, os nossos lápis, tudo que a gente usa. E além disso, gente, quando essa mobília é adequadamente disposta e parece organizado, isso nos oferece, torna o ambiente visualmente agradável. E isso é de extrema importância. Mas não só isso, o ambiente limpo e estimulante, ele realmente torna o ambiente em que nós desejamos estar. Isso me leva a duas dicas finais sobre o ambiente. A primeira delas é que a gente tem que buscar, acima de tudo, controle sobre o nosso ambiente de estudo. E quando eu digo controle, eu falo em todos os sentidos. Para citar como exemplo, às vezes a gente está num estudo em que a gente não controla a entrada e saída de pessoas. Isso nos distrai toda hora. Outra coisa que é preciso lembrar, a gente precisa prevenir as distrações que nós mesmos geramos. Então, na hora de estudar, olha, ou desligue o celular ou mantenha longe de você, porque a gente fica toda hora olhando. Né? Qualquer motivo é motivo de distração para a gente dar uma olhadinha lá. E a outra que eu queria dizer é, personalize o seu ambiente de estudos. Com objetos pessoais, torne aquele ambiente seu. O ambiente tem que ser um lugar onde você deseja estar, onde você queira estar. E uma das maneiras pelas quais a gente faz isso é personalizando. Eu vou mostrar aqui as imagens do ambiente, ou tanto aqui no meu gabinete de trabalho como em casa, para vocês verem como eu tentei personalizar e tornar esse ambiente atrativo para mim, um ambiente em que eu queira estar. Gente, olha só,
A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que se comprometam em produzir um ambiente mais adequado de estudo. Tá bom? Valeu, até a próxima!